Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora a nossa aula de trabalho pedagógico coletivo de língua portuguesa, uma realização do Núcleo Pedagógico da Diretoria Regional de Ensino de Sumaré. Abraçamos agora todos os professores que estão nos acompanhando das escolas de Sumaré, Hortolândia e Paulínia, escolas que pertencem aqui à Regional de Sumaré. Temos alguns assuntos interessantes a ser tratados no dia de hoje. A pauta vem a seguir. Antes, porém, gostaria de conversar um pouquinho aí. Neste momento difícil, nós devemos ter um pouquinho de calma, paciência. Mais ainda, alguém deve ter falado nesse momento. Sim, nós temos que ter bastante calma neste momento, pois nós temos uma responsabilidade muito grande, que é atingir um objetivo, que é a aprendizagem dos alunos. Mas como fazer a aprendizagem dos alunos diante desta situação? A TPC de hoje propõe algumas atividades que favoreçam esses aspectos. Mas eu gostaria de tratar de dois assuntos antes de partirmos para o nosso trabalho. O primeiro assunto seria, vamos chamá-lo de resiliência. Nós falamos tanto de resiliência, tantas leituras, tantas literaturas a respeito da resiliência, mas nós já a exercitamos? Vamos exercitar agora, pois nós estamos num momento de crise e nós sairemos vencedores com certeza, porque eu sou, você é, nós somos resilientes. Vamos superar? Sim. Você tem força, professor, confio em ti, vamos vencer com certeza. O outro assunto seria, vamos chamá-lo de empatia. E isso, exatamente. Pegar naquele ponto, né? Sair da teoria e exercitar essa empatia. O que estamos fazendo agora? Nos colocamos no lugar do professor. Quais as dificuldades que ele tem para chegar até o aluno? Então, o núcleo pedagógico pensou em algumas estratégias que mostram no dia de hoje. Nós temos a nossa dirigente, a professora Elisete, a Patrícia, que é a diretora do núcleo pedagógico, sempre nos motivando, nos incentivando a criar, a gerar sugestões, sempre sugestões, porque, na verdade, quem conhece o aluno é o professor. Então, nós proporemos hoje aqui algumas sugestões para que vocês possam ter acesso a algumas atividades para chegar até os alunos de vocês, tá bom? Aliás, nossos alunos, tá ok? Vamos para a pauta do dia, então? Todo mundo animado? Vamos começar a nossa ATPC de hoje. A pauta do dia você conhece agora. Pois bem, senhores e senhoras professoras de língua portuguesa, já aí na sua tela, a pauta do dia. Hoje falaremos sobre e faremos uma discussão geral sobre EAD e educação mediada por tecnologia e falaremos também a respeito das atividades que estão no nosso blog, atividades que estão disponibilizadas no blog do Núcleo Pedagógico da Diretoria Regional de Ensino aqui de Sumaré. Depois faremos o encerramento. E eu convido agora para participar aqui da nossa ATPC, a PCNP de Língua Portuguesa, a minha parceira, minha colega, Jaqueline. Seja bem-vinda à nossa ATPC, Jaqueline. Olá, Caio. Olá, professores, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Sim, o Caio citou sobre empatia, resiliência. Sim, são dois fatores que nortearão todo o nosso trabalho daqui para frente. Gostaríamos, claro, de estar fisicamente com os nossos alunos, podendo tirar as dúvidas ali presencialmente, né? Tantas dificuldades e tantos desafios nós teremos pela frente. Mas como está lá no nosso próprio componente curricular, né? Na 10ª competência. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos e conhecimentos. E é através dessa 10ª competência que nós vamos, nesse momento aí, aprender juntos como lidar com novas ferramentas tecnológicas. Vamos então seguir o nosso ATPC e bom trabalho a todos. Então, pessoal, antes de mais nada, aproveitem esse período em que vocês estão em casa para cuidar de quem vocês amam, né? Os nossos filhos, nossos irmãos,
nossos pais, todos eles precisam da gente nesse momento e nós precisamos deles também, né? Então é um momento também de dar e receber importância de quem a gente tanto ama. Sabemos que estamos passando por um momento difícil e que os efeitos da pandemia do novo coronavírus não ficam restritos às pessoas infectadas. O temor em relação à Covid-19, a doença causada pelo vírus, afetou todas as áreas da sociedade. Na educação, não poderia ser diferente. Hoje, 87% de todos os estudantes do planeta, segundo a atualização realizada em 25 de março pela Unesco, tiveram suas aulas suspensas ou reorganizadas. Então, todos nós sabemos que não é um fator só do nosso estado, e sim do mundo inteiro. Para ilustrar tudo isso, então, que a gente acabou de falar, a Lila Schwartz, antropóloga e historiadora, traz para a gente uma pequena reflexão. É impressionante como uma coisinha tão pequena, minúscula, invisível tem a capacidade de paralisar o planeta. É uma experiência impressionante de assistir. É uma coisa que só se conhecia do passado ou de distopias. Era mais uma fantasia. Nunca se sai de um estado de anomalia da mesma maneira. Crises desse tipo fecham e abrem portas. Realmente, gente, fecham, abrem portas também para o nosso conhecimento, né? Essa prática digital que a gente não tinha antes e que agora a gente está tendo a possibilidade de atuar, né? E estar por dentro daquilo que é tão comum, né, aos nossos estudantes e que para a gente tinha um certo distanciamento e agora faz parte também da nossa rotina. Então, para continuar, vamos para o próximo slide. Traremos para vocês agora o documento orientador das atividades não presenciais. Esse documento foi objeto de estudo durante o replanejamento e ele traz a seguinte ideia: em sala de aula presencial, o professor é responsável por mediar conteúdos e aplicá-los conforme a necessidade dos diferentes estágios e dos perfis dos grupos. Na educação mediada por tecnologias, isso também é possível, porém não há espaço para que haja determinadas interações que só são viáveis em uma sala de aula presencial. Essa ausência física do ambiente escolar não deve ser vista como um impeditivo, mas como um desafio à criatividade. Aqui, pessoal, eu gostaria de grifar duas palavrinhas essenciais, que são a palavra possível e a palavra criatividade. Todos nós estamos da melhor forma trabalhando para fazer atividades dentro do que é possível e utilizando toda a nossa criatividade. Então a gente sabe a dificuldade em que todos nós estamos atravessando de tentar resgatar esses alunos, promover grupos de WhatsApp, orientá-los a entrar lá no centro de mídias para assistir às aulas, enfim. Cada professor está buscando, dentro da sua criatividade, fazer o melhor, tá? E tudo isso é muito válido. Todos nós vamos acertar, todos nós vamos errar, mas a gente não pode esquecer do que a gente citou lá em cima: resiliência e empatia. Portanto, tal desafio pode ser minimizado por meio de metodologias ativas, plataformas e aplicativos digitais que motivem ambas as partes, professor e estudante, a seguirem desenvolvendo suas respectivas atividades dentro do processo do ensino-aprendizagem. Este último slide sobre o documento orientador das atividades não presenciais, ele traz para a gente uma sensação de liberdade, né? O professor ele pode escolher e deve escolher as ferramentas que têm maior facilidade e têm maior apropriação. Então, para que haja uma interação efetiva entre o professor e o aluno, há uma série de recursos didáticos e tecnológicos que podem suprir as necessidades na exposição dos conteúdos, desde vídeos e aulas narradas até fóruns, chats e e-mails, que oferecem espaços viáveis para questionamentos, debates e esclarecimentos de dúvidas. Além disso, há também as videoconferências que
Grupos de tamanhos variados podem interagir em tempo real. Estes recursos oferecem aos seus usuários inúmeros meios de interação e possibilidades de ações. Então, reiterando, a gente pode utilizar aquilo que nós temos maior facilidade, aquilo que seja praticado por nós de uma maneira tranquila. E o centro de mídias é algo também, uma ferramenta muito boa que está aí à disposição tanto dos professores quanto dos alunos, e todas as ferramentas que vocês julgarem ser a melhor maneira de interação entre vocês e os seus alunos. Todas elas serão muito bem-vindas. Então agora, para dar continuidade a essa formação, o nosso amigo Caio vai falar sobre aprendizagem à distância. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Muito bem, Jaqueline, gostei. Agora vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem à distância. Pois bem, vamos fazer uma geral aí sobre tudo o que está acontecendo e o que se exige de tecnologia para poder chegar até os alunos. Analisando as normativas dos sistemas de ensino de todo o país, aliás, né, uma preocupação mundial, muitos debates vêm ocorrendo nesses últimos meses sobre os meios que serão utilizados para dar continuidade ao calendário letivo e também poder oferecer as atividades para os estudantes, para que eles possam permanecer em contato com os conteúdos escolares. E diante disso, nós ouvimos muitos nomes, né? Atividades domiciliares, educação domiciliar, atividade remota, tem a mediação por tecnologia, atividades pedagógicas sem a presença de alunos e professores nas dependências escolares, atividades escolares nos domicílios dos estudantes, regime especial, excepcional e transitório de atividades escolares não presenciais. Ou seja, há uma infinidade de nomes, ou seja, nomenclaturas não faltam. Agora nós temos que ter soluções para poder chegar até os nossos alunos, para que eles possam construir o conhecimento com a nossa mediação. Mas, na verdade, o que é educação à distância, o EAD? A educação à distância EAD é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios tecnológicos de informação e comunicação envolvendo estudantes e profissionais da educação, professores, tutores, gestores, que desenvolvem atividades educativas em lugares ou em tempos diversos. Os meios utilizados podem ser material impresso, digital, televisivo, radiofônico, áudio, vídeo, de formas online e até mesmo offline. No desenvolvimento de uma mesma proposta pedagógica podem ter momentos síncronicos e assíncronicos, mas, independente do modelo ou do termo utilizado, se as aulas estão ocorrendo de forma não presencial com os estudantes e professores em lugares e em tempos diversos, o nome disso é EAD. Vamos falar um pouquinho agora das ferramentas de aprendizagem virtual. A evolução dos recursos interativos provocou mudanças estruturais no processo de ensino e de aprendizagem, pois a mídia não pode ser vista apenas como um recurso, mas sim como um instrumento de acesso ao conhecimento. Hoje podemos acessar a informação por meio de jornais, revistas, da internet, da TV e de outros meios de comunicação que fazem parte do nosso dia a dia. Pensando em algumas décadas atrás, não tínhamos toda essa tecnologia à disposição e muitas vezes nos perguntamos como conseguiríamos viver sem o uso da tecnologia. A geração da EAD foram marcadas por esses avanços tecnológicos. Apresentamos para vocês agora, professores, uma arte. Eu vou ler para vocês, de repente vocês não consigam visualizar, né? Então eu vou fazer a leitura desta arte aqui, que vai ser um bom momento para discussão entre vocês aí, logo após o encerramento da nossa participação online aqui, vocês poderão dialogar a respeito das 5 gerações de EAD com relação às tecnologias e às mídias utilizadas. Na geração 1, na primeira geração de 1880, nós tivemos a imprensa e os correios.
A segunda geração, em 1921, tivemos a difusão de rádio e também televisão. Na terceira geração, em 1970, tivemos aí o advento das universidades abertas. Em 1980, a quarta geração foi marcada pelas teleconferências por áudio e vídeo e computador. Já em 2000, na quinta geração, as aulas virtuais baseadas no computador e na internet. Então, é uma ilustração que vai favorecer o debate aí entre vocês, evidentemente de forma virtual, fazer um debate de forma virtual a respeito desse aspecto aí das 5 gerações em EAD com relação às tecnologias e às mídias utilizadas. Veja como é interessante a geração de EADs e as formas de comunicação. Podemos perceber que o acesso à tecnologia ocorreu de forma gradativa e hoje temos em uso várias gerações em EAD a fim de promover os processos de ensino e de aprendizagem da melhor forma. E neste momento, portanto, nós precisamos de muita parceria, um ajudando ao outro, porque a modalidade EAD envolve interatividade entre alunos e professores, entre os alunos e o material de aprendizagem e demais fontes de informação. E nós sabemos muito bem que nem sempre é possível ou simples, especialmente nesse momento, porque nós não programamos. Houve uma fatalidade e nós tivemos que entrar nesta de ensinar virtualmente, né? Portanto, realmente nós temos que ter aí bastante parceria, troca de informações, um ajudando ao outro, para que possamos superar esta fase tão difícil para a educação. Pois bem, agora vamos apresentar para vocês alguns números. Foi uma pesquisa realizada em 2017, acesso às tecnologias de informação e comunicação, TICs. Ter acesso à internet em casa não significa ter pacotes de dados para a realização de atividades e mesmo que tenha banda larga. Se levarmos em consideração a situação dos domicílios de grande parte dos estudantes das escolas públicas, além de acesso à internet, precisaria dispor de mais de um computador. Vejam esses números. No Brasil, apenas 31% dos estudantes do ensino fundamental e 42% do ensino médio da rede pública possuem condições mais adequadas, como computadores, tablets e também acesso à banda larga em suas residências. Agora vamos abordar sobre alguns processos. Por exemplo, os processos de ensino, de aprendizagem são diferenciados quando se atua de forma presencial ou à distância. Então vamos a seguir ver um quadro para exemplificar esta afirmação. Esse quadro aqui nos propicia uma reflexão bastante ampla, né? É um quadro que eu vou ler até bem pausado aqui para que a gente possa entender que são 2 colunas, né? Nós temos o presencial e também o EAD. O centro geográfico do ensino no presencial, o centro geográfico é a sala de aula. Já em EAD, o aluno estuda onde e quando desejar. No presencial, há ênfase na interação social e presencial. Já em EAD, a ênfase está na interação social ocorrida em AVAs, nos ambientes virtuais de aprendizagem. No presencial, nós temos a ênfase na interação, enquanto na EAD a ênfase fica na mediação. Nós temos situações de ensinos controladas pelo professor quando presencial. Já em EAD, a aprendizagem é independente e autônoma. No presencial, nós só temos um tipo de professor. Isso, naquela determinada aula, é o mesmo professor. Não se repete, é o mesmo professor. Já em EAD, nós temos conteudistas, tutores, presenciais ou virtuais, temos professores, temos formadores. Enquanto no presencial, a maior possibilidade é do professor ser percebido na sala como a fonte do conhecimento. Já em EAD, a mediação é realizada essencialmente por tutores. No presencial, nós temos recursos didáticos usuais, enquanto em EAD, os recursos didáticos são baseados nas tecnologias de informação e comunicação.
No presencial, a comunicação ela é o quê? Direta, aluno-professor, professor-aluno, enquanto em AD a comunicação ela é diferenciada no espaço e também no tempo. Enquanto no presencial o foco é no atendimento direto ao aluno, em AD o foco é no auxílio para que o estudante se organize e busque o conhecimento em locais e horários definidos por ele próprio. Portanto, aqui nós estamos falando de metodologias ativas. Por exemplo, olha aqui no lado esquerdo. Ensinando à distância, o professor precisa ressignificar algumas práticas, a fim de conduzir os alunos nesse processo de aprendizagem, instigando-os a ser um sujeito ativo no processo de aprendizagem. E sobre isso nós falaremos logo mais à frente, quando entrarmos no nosso blog e apresentar para vocês algumas atividades com metodologias ativas. Ainda sobre tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas. Nós temos várias ferramentas à nossa disposição. Existem inúmeras ferramentas que adotam as definições que foram estabelecidas como 2.0. As mais comuns são as redes sociais, aí poderia citar Facebook, Instagram, a escrita colaborativa através de blogs, Wix, Google Docs, a comunicação online, Skype, Meeting, Teams, Zoom, Messenger e WhatsApp. E também temos o acesso a vídeo através do YouTube. Já estamos quase finalizando essa parte de tecnologia e seria bastante importante uma reflexão entre nós professores no que diz essa tela aqui, que é no sentido de orientação aos alunos quanto aos estudos, né? Uma orientação de estudo mesmo, porque é um novo formato e eles não têm a maturidade suficiente, então é necessário esta mediação. É sobre a aprendizagem. Para alcançar a aprendizagem no processo de educação à distância, é preciso que o aluno organize o seu tempo e saiba encontrar o seu próprio caminho. A recomendação é de que, para cada disciplina ofertada no período, sejam dedicadas pelo menos 4 horas semanais de estudos. As dificuldades que forem sendo encontradas neste caminho podem ser sanadas por meios de contato com os professores e demais alunos. Aí alguém pode, com todo o direito, inclusive, de falar: se em sala de aula já é difícil orientar o aluno no sentido de se organizar, a distância também é difícil, mas é uma problemática que nós estamos enfrentando e temos que criar esse diálogo aqui entre nós para buscar soluções no sentido de orientar os alunos a ter uma mínima organização de estudo para que possa fazer com que eles construam os seus conhecimentos nesse período de educação à distância. Pois bem, e para encerrar essa nossa parte de tecnologia, EAD e também a aprendizagem por intermédio da tecnologia, vamos deixar aí algumas questões importantes que devemos considerar. Como distinguir informações relevantes, que são os conhecimentos produzidos, e as informações que são meras opiniões? Como transitar por esse oceano de tantos dados sem se perder? Bom trabalho a todos, boas reflexões, e agora eu convido novamente Jaqueline, a nossa PCNP de Língua Portuguesa, que retorne para apresentar aos nossos professores o blog da Diretoria Regional de Ensino, o nosso núcleo pedagógico. Jaqueline, é com você apresentando o nosso blog. Ok, Caio. Então, será apresentado agora 2 caminhos que os professores terão acesso ao blog do Núcleo Pedagógico. O primeiro é através da desumaré.educacau.sp.gov.br ou desumaré.blogspot.com. Vamos apresentar então a seguir a forma de acessar através da página da Diretoria de Ensino. Ao entrar na página da Diretoria de Ensino de Sumaré, desumaré.educacau.sp.gov.br, vocês irão se deparar com departamentos. Vocês irão clicar em departamentos. Depois vai abrir uma aba
vocês vão clicar em Núcleo Pedagógico. Na sequência, vocês serão encaminhados para esta página que tem esse rostinho. Então, vocês vão clicar em desumaré.blogspot.com e na sequência vocês terão acesso a todo o universo do blog do Núcleo Pedagógico. Essa, pessoal, é a página inicial do blog do Núcleo Pedagógico. Por ele vocês poderão navegar, vocês vão encontrar diversos links, tá? Inclusive, eu gostaria de falar para vocês de 2 links essenciais aí para a nossa caminhada, que são as sugestões de atividades à distância e também a Sêneca. Antes de falar das sugestões de atividades, eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho o Sêneca. Sêneca é a nova parceira da Diretoria de Ensino. Agradecemos à escola vereador Euclides Miranda, que foi a grande facilitadora na efetivação dessa parceria, tá? Bom, falar para vocês um pouquinho de Sêneca. Ela é uma plataforma de estudos gratuitos com ferramentas para professores e alunos. Ela é totalmente online e interativa, traz conteúdos de acordo com a BNCC, também vem ao encontro do nosso currículo paulista, traz conteúdos para anos finais, ensino médio e também para aqueles que estão treinando para passar no Enem, tudo bem? Também tem metodologias que são ativas e que são baseadas em neurociência. Então, aí está o link para vocês, acessem, vejam todos os tutoriais, vocês vão gostar muito. Voltando aqui um pouquinho para as nossas sugestões de atividades, essas são as sugestões de todos os PCNPs do Núcleo Pedagógico. Vocês poderão clicar aqui, vocês irão verificar aí que tem algumas pastas, tem anos finais, anos iniciais, educação especial e ensino médio. Vocês poderão clicar aí no segmento que vocês dão aula. E aí vocês irão escolher aí a pastinha de língua portuguesa. Quem dá aula de inglês também poderá colocar aí, clicar que vai ter material também. Em continuidade, aparecerá para vocês primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Nesse caso, para exemplificar para vocês, a gente clicou em terceiro ano do ensino médio. As sugestões de atividades apresentadas aqui no blog pela equipe de língua portuguesa traz atividades baseadas no currículo paulista, na BNCC, para o ensino médio, nos guias de transição. Resgatamos também as habilidades do primeiro bimestre, conforme as orientações da Secretaria da Educação. Utilizamos metodologias ativas. E um detalhe, a atividade que será apresentada a seguir refere-se ao terceiro ano do ensino médio, porém, há sugestões para todas as séries. Então, eu convido o meu colega Caio para apresentar a atividade que realizamos juntos no terceiro ano do ensino médio. Lembrando, tem outras atividades de outras séries. Fiquem à vontade e naveguem. Muito bem, Jaqueline, muito obrigado. Agora vamos para algumas atividades, para uma atividade que nós estamos sugerindo no blog, entre tantas sugestões presentes lá no Drive. Antes, porém, eu gostaria de informar que houve uma decisão aqui do Núcleo Pedagógico em colocar um texto introdutório em todas as atividades, para deixar claro que o Núcleo Pedagógico tem a intenção de auxiliar, de dar sugestão e não de indicar diretamente o que deva ser realizado por vocês, professores e coordenadores. Prezado professor, professora, com o intuito de contribuir para a continuidade dos estudos dos estudantes neste momento de suspensão das aulas presenciais devido à pandemia provocada pelo coronavírus, a equipe do Núcleo Pedagógico buscou sugestões de videoaulas, sites e propostas de atividades que poderão subsidiá-los na elaboração de sequências didáticas. É importante ressaltar que cada escola estudará meios de acordo com a realidade de sua comunidade escolar,
para que as atividades e orientações cheguem até os nossos estudantes e os seus responsáveis, seja de maneira impressa, via WhatsApp, Facebook, blog, Google Classroom, e-mail, etc. Então, a intenção aqui é mostrar que as atividades que vocês produzirem, quer sejam baseado em nossas sugestões ou produção próprias de vocês, façam com que essas atividades cheguem até os nossos alunos. E colocamos também, no caso aqui de língua portuguesa, os e-mails dos 2 PCNPs aqui deste componente curricular. Quer falar com o Caio por e-mail? claudenir@professor.educacau.sp.br. Quer mandar um e-mail para Jaqueline, tirar dúvidas, informações referente a algumas postagens que foram feitas lá? Jaqueline primo@professor.educacau.sp.gov.br. Portanto, então, esse texto introdutório está presente em cada uma das sugestões postadas lá no blog. Agora sim, vamos para uma atividade que foi sugerida para a 3ª série do ensino médio. Vamos ver qual habilidade que nós selecionamos. Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas dos diferentes gêneros literários. A apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas. A manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas. A múltipla perspectiva de vida humana e social dos romances. A dimensão política e social dos textos de literatura marginal e de periferia, etc. Para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura. Tema e assunto abordado nessa atividade são os gêneros textuais poema e crônica. Nesta atividade sugerimos 2 gêneros, 2 textos, cada um de um gênero diferente. O primeiro é de Manuel Bandeira, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Vamos então agora para o texto 2. Texto 2. No texto 2, de Marilena Soneghetti, a miséria mora ao lado. A gente pensa que não, que ela mora longe, nas favelas, embaixo daquela ponte, por onde passávamos velozmente de automóvel ou nos confins do sertão. Mas dei de cara com ela um dia. Eu saíra para andar de bicicleta, pensava em espairecer, tomar um sol, fazer um exercício, escapulir da rotina. Uma estradinha de terra beirando a restinga era um convite irresistível. Aceitei o convite. Bandos de urubus com um voo plácido enfeitavam o céu do infinito azul. O ar revigorante fazia-me respirar fundo. Quase sentia a liberdade do voo. De repente, se você gostou desse texto e quer deliciá-lo na íntegra, é só entrar no blog do Núcleo Pedagógico, ir até a atividade da 3ª série do ensino médio, que lá você terá esse texto na íntegra. Depois da apresentação desses 2 textos, professores, vamos dar sequência na nossa atividade. Pois bem, normalmente apresentam-se os textos, depois vêm as perguntas, questões, para, evidentemente, atingir a contemplação das habilidades propostas em cada atividade. Isso também é fato, não se discute. Porém, nós temos que executar a metodologia ativa. E o que vem a ser, então, essa metodologia ativa? É aquela metodologia onde o aluno é a personagem principal e maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o objetivo deste modelo de ensino é incentivar que o estudante desenvolva a capacidade de absorção dos conteúdos de maneira autônoma e participativa. A seguir, vou mostrar um gráfico que vai mostrar isso claramente, como é a apreensão dos conhecimentos quando se tem uma metodologia ativa antes de propormos as
questões aos alunos referente àqueles 2 textos. Vamos então à arte que nós elaboramos para mostrar que realmente a metodologia ativa é a mais propícia para que o aluno tenha a maior facilidade na construção dos seus saberes. Metodologias ativas e metodologias passivas. Como os nossos alunos aprendem? Estudos demonstram isto através deste quadro. Os alunos, os nossos estudantes, eles vão aprender 10% de tudo que eles leem nos livros, revistas e artigos. Eles aprendem 20% de tudo que escutam de uma palestra. Eles aprendem 30% do que eles veem em fotos, imagens e ilustrações. Os estudantes aprendem 50% do que veem, ouvem em filmes e demonstrações. Quando se tem uma metodologia ativa, que é essa parte de baixo da pirâmide, essa parte em amarelo e branco, os nossos estudantes aprendem 70% do que dizem e escrevem em grupos de discussões. E 90% de aprendizagem quando os alunos fazem. Portanto, quando lê, 10%. Quando escuta, 20%. Quando eles veem alguma imagem, ilustração, 30%. Quando eles veem e ouvem, 50%. Quando eles dizem, escrevem, debatem em grupos, 70%. Agora, quando eles colocam a mão na massa e fazem as suas produções, a probabilidade é de aprendizagem de 90%. Vamos observar esta proposta aqui para saber se ela é ativa ou passiva. Agora chegou a sua vez de analisar os textos e relatar as similaridades e diferença entre os textos. Para facilitar, siga o roteiro. Qual é o gênero de cada texto? Qual tema é tratado em cada texto? Como são as estruturas dos textos? Se há semelhanças ou diferença entre eles? Faça um relato que posteriormente será enviado aos seus colegas de classe, professor ou a professora. Escolha a maneira de enviar a sua produção. Essa produção pode ser escrita por mensagem de áudio, por e-mail, por WhatsApp, entre outras opções. Muito bem, professores e professoras, nós apresentamos ao aluno 2 textos, depois uma comanda para analisar as características, diferenças, similaridades entre os textos, e depois foi dada uma tarefa. A tarefa culminaria em apresentar um relato que deveria ser transmitido para os alunos da turma e também para o professor, para a professora. Imagine você, professor, recebendo um áudio com o relato do aluno no WhatsApp, ou recebendo através de um podcast. Ou, quem sabe, se motivar, se incentivar e propiciar esta liberdade ao aluno de criar um blog da sala e lá colocar uma plataforma do podcast e ir alimentando com esses relatos. Pode-se fazer sessões, por exemplo, de sessão de relato, a sessão de crônicas, sessão de resenhas, com os determinados temas que o professor opte em trabalhar em cada turma. Então, observe que quando se dá a liberdade para o aluno optar por tecnologias, com certeza o atrativo será maior, pois nossos alunos são nativos digitais, eles já têm essa linguagem. A tecnologia digital é uma linguagem e o aluno já tem essa linguagem. Portanto, vamos passar para o próximo quadro para dar mais entendimento nesse assunto que nós acabamos de abordar. Nesta figura, senhores professores, nós observamos 2 crianças. Eles são nativos digitais. A proposta anterior, no quadro anterior, em propor a produção de podcast ou blog
O uso da tecnologia, enfim, parece que é bastante difícil na nossa visão. Porém, os alunos são nativos digitais e eles têm uma maior facilidade no uso dessa linguagem. Porém, é óbvio que não têm a maturidade suficiente para poder escolher o adequado. Portanto, nós somos os mediadores no auxílio a escolhas das mídias adequadas para as produções de suas atividades. Se alguém perguntar para que usar tecnologia, eu, professor, não tenho muita habilidade, depois eu não tenho nem como avaliar. Por que eu usaria a tecnologia? Então farei a leitura de um texto e a tarefa de vocês é responder onde foi encontrado este texto. Vamos lá. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo, a autoria na vida pessoal e coletiva. 5 segundos para vocês responderem de onde é esse texto. Faz de conta que eu estou ouvindo vocês aí. Muito bem, todos os professores acertaram. Realmente trata-se da BNCC, as 10 competências gerais da BNCC, essa é a 5ª, né? Oh, legal, a cultura digital. Muito bem, parabéns, nota 10 para todos os professores de língua portuguesa nesse momento que estão participando da ATPC. Ou seja, ao solicitar o uso da tecnologia nas respostas, aproveitando que os alunos são nativos digitais, não é uma escolha simplesmente porque o professor quer fazer algo diferente, algo atrativo. São marcos legais que já veem a possibilidade de implementar por necessidade para que o aluno realmente seja protagonismo na produção de conhecimento. E para finalizar, uma boa notícia para os professores. Falei muito de nativos digitais, falei muito que os alunos têm, às vezes, mais habilidade que a gente em termos de tecnologia, mas nós, professores, temos uma grande chance de aprender cada vez mais, inclusive sobre tecnologia. Lembra daquele quadro ilustrativo que eu mostrei agora há pouco sobre uma pirâmide, onde se aprende mais, onde se aprende menos, com as metodologias ativas e passivas? Pois bem, esse estudo do William Glasser mostra uma grande vantagem para nós, professores, se a gente souber aproveitar, é claro. Vamos lá. Como você aprende mais? Se você ler, 10%, método passivo. Se você escrever, 20%, ainda no método passivo. Se você observar, você aprende 30%, ainda é passivo. Se você ver e ouvir, já começa a melhorar, 50%. Se você discutir, debater, você tem um aprendizado mais ativo, 70%, portanto. Se você praticar, produzir, você vai ter 80% de aprendizagem. Agora, se você ensinar, você vai ter 95% a probabilidade de aquisição de conhecimento de tudo que você produziu. Você ensinou, então 95% de tudo aquilo que você ensinou vai acoplar no seu conhecimento. Portanto, então, nós, professores, ao ensinar, estamos também aprendendo segundo este estudo. Estamos chegando no finalzinho e no final a tarefa, mas antes, porém, vamos recapitular o que nós vimos hoje aqui, para ver se atendeu a pauta. Nós atendemos a pauta? Nós falamos de tecnologia da educação? Falamos. Nós passeamos pelo blog? Passeamos, mostramos onde está o Drive dentro do blog, onde encontram todas as sugestões de atividades para todos os componentes curriculares. É claro que nós entramos no Drive de língua portuguesa, mas lá tem de todos os componentes curriculares, todos os anos e séries também. Tudo bem? E nós falamos de uma determinada habilidade, falamos sobre metodologia ativa, sua importância e os resultados
que podemos obter no uso da metodologia ativa. Consequentemente, falamos de multiletramento. E a tarefa? É para entregar? Não, não é para entregar a tarefa, não. A tarefa, os minutos finais, olhe no seu relógio quanto tempo falta para acabar a nossa TPC. Nesse período aí, nesses minutos que faltam, você vai fazer o seguinte: por intermédio de qualquer ferramenta digital, você deve compartilhar com um colega ou alguns colegas da sua escola sobre as ferramentas digitais que você está utilizando nesse momento com os estudantes, neste período de distanciamento. Ou quais ferramentas digitais você já utilizava anteriormente. Fale dos resultados que você alcançou e quais metodologias você utilizava. Tá ok? Essa troca de informação com certeza será bastante rica. Pode ver que essa tarefa aqui é semelhante à que nós passamos naquela hipótese de atividade para os alunos. Eles trabalharam determinados textos e depois fizeram relatos e transmitiram para os colegas de classe. E vocês vão transmitir o que vocês têm de opções em ferramentas digitais para trabalhar a metodologia ativa com seus estudantes. Tudo bem? Tarefa dada. Agora fiquem à vontade aí para vocês cumprirem as suas tarefas. Antes, porém, vamos despedir de vocês. Amores, chegou a hora de ir embora, chegou a hora de partir. Foi bom demais trabalhar com vocês nesta aula de trabalho pedagógico coletivo, mesmo virtualmente. Foi um prazer imenso poder entrar em seus lares, com a permissão de vocês, entrando em seus lares, para que pudéssemos trocar algumas informações pedagógicas. Estamos aqui no núcleo pedagógico, no caso aqui eu estou na residência, evidentemente, mas nós estamos no teletrabalho. O nosso escritório veio para casa, então o nosso e-mail à disposição, como foi falado durante a transmissão da TPC de hoje. Tanto eu quanto a Jaqueline estamos à disposição de vocês, professores de língua portuguesa. É óbvio que o nosso contato maior é com os coordenadores, nós temos até o grupo já com os coordenadores, que a gente conversa diariamente, e eu gostaria de parabenizar todos os professores, porque eu acompanho 5 escolas e os 5, na verdade são 7 coordenadores dessas 5 escolas, sempre falam do empenho de vocês. Se falam das 5 escolas, as 76 escolas têm professores dedicados que fazem realmente a diferença no dia a dia. Então eu queria parabenizá-los, pois o que nós temos de relato dos seus coordenadores são as melhores. Portanto, parabéns a todos vocês, professores, pelo empenho, pela dificuldade que vocês estão enfrentando, mesmo assim estão tentando fazer o melhor. E nós aqui também. Pode ver que nessa ATPC vários erros ocorreram, certamente. É a primeira vez que nós fazemos assim uma ATPC virtual. Então, as nossas desculpas pelas falhas e, é claro, e uma dica, quando você for fazer uma aula online, tenha medo de errar, não. Faça como a gente aqui. Erre, mas é claro, com a intenção de fazer o melhor. O que importa é a sua intenção. Errando que se aprende. Sempre ensinamos isso para os alunos. Então, por que não errar? Eu não tenho medo de errar. Sei que tivemos vários erros. Eu tive vários erros, não vou falar pela Jaqueline. Eu tive vários erros. E, por fim, despeço aqui de todo o pessoal do Núcleo Pedagógico, da Diretoria Regional de Ensino, que sempre dá apoio para a gente. Nós estamos morrendo de saudade, à distância aqui. E, em especial, para a Jaqueline, minha parceira na área de língua portuguesa. Forte abraço, Jaqueline. Bom demais fazer parceria com você. Você gravou daí, eu gravei daqui, mandamos por e-mail e montamos essa aula. Então, veja, professores, a dificuldade que foi a Jaqueline gravando na casa dela, eu gravando aqui, depois juntando para fazer apenas um vídeo. Portanto, é muita dificuldade. E todo esse esforço vale a pena porque nós fizemos por você, professor. Muito obrigado. Obrigado, Jaqueline. Forte abraço. Em breve nos veremos. Obrigada, Caio. Obrigada pela sua parceria. Obrigada, professores, pela parceria de vocês também, coordenadores. Estamos juntos, estamos unidos e que nós consigamos passar por essa fase da melhor forma. A gente sabe que tudo isso vai passar e que a gente vai poder, logo em breve, estar juntos novamente, pertinhos uns dos outros. Então, fica aqui meu agradecimento, que todos tenhamos um ótimo dia e que nós tenhamos sucesso no nosso trabalho. Um beijo e fiquem com Deus.